Dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 19 de dezembro de 2024. Agora são 10h20 da manhã. Bom, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a situação do câmbio, né? O dólar a 6,32 e tal. E algumas pessoas me mandaram mensagens demonstrando bastante preocupação com as coisas que eu falei. Perguntando quais são os possíveis rumos daqui para frente, pedindo para que eu fosse um pouco mais detalhista naquela parte do vídeo em que eu falei assim, olha, se prepare porque o caos vem aí, né? E que eu quis dizer exatamente com isso. Então, ok, resolvi fazer esse vídeo porque é ruim, né, você ficar com algo em suspenso, uma coisa tão séria, né? O que o cara quis dizer com o caos, né? E por que eu falei em caos? Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro, muito sobre a mesa, é que o Brasil hoje é governado por pessoas que não querem entender o problema, né? Pessoas que se recusam a aceitar como válidas leis econômicas que já foram amplamente testadas ao longo da história e pelo menos ao longo dos últimos 1000 anos, talvez. Sim, nós estamos falando de pessoas que jogam na lata do lixo, pelo menos, para ser mais preciso, eu colocaria 1200 anos de história econômica, né? Todos os experimentos e fracassos que aconteceram ao longo dos últimos 12 séculos. Esses iluminados que hoje governam o Brasil, eles ostensivamente ignoram essa história. Por que eles ignoram essa história? Acho que eu já falei disso no vídeo de ontem. E o porquê também é uma coisa que para nós é relevante, porque nós não temos o poder de mudar a cabeça deles. Eles são o que eles são. Nós não deveríamos era ter recolocado essa gente no poder. Por outro lado, é bem verdade que se eles estão no poder é porque eles representam o povo, eles nos representam. Então, de certo modo, nós, veja, quando eu digo nós, eu não estou necessariamente me incluindo e incluindo você. Você entendeu? Estou falando nós, o povo. Nós concordamos com esse jeito de enxergar para a história, de enxergar a história, de enxergar a economia. Se o Zeca Dirceu fala o que fala, se o Lula fala o que fala, e se ele representa o povo, então é uma dedução lógica que o povo também pensa desse jeito. Ou seja, o nosso povo também, de certo modo, ignora aqueles 12 séculos de história econômica que eu mencionei agora há pouco. Quais são as consequências disso? O que quer dizer? O que eu quis dizer quando eu falei que estamos prestes a mergulhar no caos? Eu vou te dar um número, e esse número vai expressar com muita tranquilidade o tamanho do problema que nós temos na mão. O Brasil tem reservas cambiais na ordem de 360 bilhões de dólares, tá? Guarda esse número, pega um lápis, anota aí, um papelzinho. 360 bilhões de dólares é a nossa atual reserva cambial. De uma semana para cá, por causa da alta do dólar, o governo Lula
usou parte dessas reservas para tentar segurar a cotação do dólar. O governo Lula pegou um pedacinho desses dólares, foi ao mercado, vendeu os dólares na intenção de aumentar a oferta de moeda estrangeira, aumentar a oferta de dólar e, com isso, despressurizar o preço. Foi uma coisa que ele conseguiu durante alguns minutos. Quando você chega com dólares no mercado e você oferece dólares ao mercado numa situação como a que nós estamos, o que vai acontecer? Durante alguns poucos minutos ou poucas horas, você de fato vai conseguir despressurizar as cotações, mas assim que você parar de vender esses dólares, você, Banco Central, por exemplo, a cotação voltará a subir, porque a demanda é maior do que a oferta. O que eu estou dizendo a você é o seguinte, que de nada adiantou o governo brasileiro pegar um pedaço das nossas reservas cambiais e usá-las para tentar esfriar o mercado de câmbio. De uma semana para cá, o governo já queimou 12 bilhões daquela reserva. Lembre que eu falei que a reserva é da ordem de 360 bilhões. E na última semana, para ser específico, em 3 dias, em 3 pregões, o governo queimou 12 bilhões dessas reservas. Ou seja, nós estamos falando aproximadamente, arredondando para cima, de 4% das reservas. 4% das reservas cambiais do Brasil evaporaram na última semana nessa brincadeira de tentar segurar as cotações do dólar. 4%. Você perder 4% das suas reservas cambiais em uma semana é muita coisa. É muita coisa. André, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Mas o problema não é o que aconteceu nessa última semana. Se todos os acontecimentos da última semana tivessem servido pelo menos para fazer com que as autoridades acordassem para o problema, falassem, não, peraí, o mercado está reagindo desse jeito porque o mercado está vendo que a trombada vai ser feia, não vai ter dinheiro. Vamos corrigir a rota. Se o governo fizesse isso, tudo bem. Nada de mal aconteceria ao Brasil. Ah, André, mas nós teríamos perdido aqueles 4% das reservas cambiais? Sim. Aquilo já foi. Mas tudo bem. Não seria esse o maior problema. Vida que segue. De novo, se todos esses infortúnios tivessem servido pelo menos para fazer o governo brasileiro acordar e falar, não, vamos mudar a rota, vamos fazer um pacote aqui de corte de gastos, sei lá, de 500 bilhões de reais, por exemplo. Se você fizesse isso, se o governo fizesse isso, a situação mudaria radicalmente, da água para o vinho. O mercado passaria a enxergar de outra maneira a situação do Brasil. Só que o problema é que todos esses infortúnios não serviram para nada, praticamente nada. Porque o que acontece? O governo queimou essas reservas e hoje o governo está, além de tudo, ele está com raiva, ele está com ódio do mercado. O que é uma coisa esquisitíssima, porque o mercado não é uma pessoa. O mercado não é um conjunto de milionários ou bilionários. O mercado, tudo bem, os milionários e bilionários pertencem ao mercado? Pertencem, claro. Mas a dona Maria que foi agora comprar limão na feira também é o mercado. Né? O dono da barraca de brócolis também é mercado. Tanto quanto o banqueiro. Não tem diferença nenhuma. Certo? O mendigo que consegue R$5 no farol e para num boteco para tomar uma velho barreiro, naquele momento ele também é mercado. Né? Todas essas pessoas estão assustadas. Porque no fundo, todo mundo percebe, ou pelo menos intui, que
o governo ele está dobrando a aposta. Ele pegou um caminho errado e em vez dele falar assim, não, peraí, vamos corrigir a rota. Não, ele está dobrando a aposta. E a consequência disso, a consequência mais óbvia disso é a seguinte: tudo indica que ele continuará agindo da maneira como tem agido. Ou seja, para começo de conversa, tudo indica que o governo continuará fazendo, por exemplo, intervenções no mercado de câmbio. Ele continuará usando as reservas do Brasil para tentar segurar a cotação, quando na verdade segurar a cotação não é possível fazer isso dessa maneira, vendendo dólares. As pessoas estão comprando dólares porque elas estão com medo, porque elas perderam a fé na moeda nacional. Se você simplesmente aumentar a oferta de dólares, o que vai acontecer? Essa pessoa que está com medo e querendo comprar dólar, ela simplesmente vai aproveitar os seus dólares, vai comprar mais, vai ser uma oportunidade, uma janela de compra, como a gente diz. E ela vai comprar esses dólares e quantos mais houver, porque ela está com medo. Né? E o pior, não há meio dessa gente entender. Se você der um voo rasante aí por alguns canais de esquerda no YouTube, você vai ver que eles continuam com o discurso de que a culpa não é deles. Nunca a culpa é deles. Nunca, jamais. Eles não erram. A culpa é do especulador, é do manipulador. Né? E é muito fácil, porque você joga esses nomes assim ao léu e tudo bem. Porque você nunca chega e fala quem é esse especulador, né? Porque na verdade ele não existe. Qual é o plano? Mandar todo mundo para um campo de concentração? Sociedade inteira? Porque a sociedade está com medo? Como pedir confiança se você não dá motivos para que depositem confiança em você? Então, sintetizando, quando eu disse do caos, eu estou me referindo especificamente a uma queda brusca das reservas internacionais, e isso será um fator extra no incêndio que essa gente está causando. Vai ser uma gasolina extra no incêndio que eles já iniciaram. Eu estou falando de uma crise cambial. Tá? E isso, senhoras e senhores, isso amplifica muito o nosso problema. Por enquanto nós não temos ainda uma crise cambial, mas nós estamos caminhando para ela. É por isso que eu usei a expressão caos, porque tudo que nós estamos vivendo hoje é a semente de uma crise cambial. Quem viver, verá.